Quero desejar a todos um bom dia, dizer que é com muita alegria que hoje estamos aqui com a Fernanda e um grupo tão querido e florido aqui do meu lado, para a gente, então, iniciar o nosso encontro de psicanálise de julho, cujo título é Como Estamos Amparando o Início da Vida, e é um encontro que vai ser apresentado, então, pelo Grupo de Estudos Observação de Bebês e seus cuidadores, que tem a coordenação da Fernanda Hoff. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. A gente combinou de eu te passar a palavra, tu apresentares o grupo, falar um pouquinho do trabalho de vocês e assim iniciamos. Sim. Seja bem-vinda, então. Bueno, muito bom estar hoje com vocês, apresentando esse trabalho, né? Também com o pessoal que está aqui presencialmente, né? A gente tem agora essa possibilidade, né, Martina, de ter os encontros que possam ser das duas formas, híbrido, então acho que também dá uma amplitude. Assim também o nosso grupo, ele acontece online, o que possibilita, e depois eu vou contar um pouquinho, que pessoas também de outras cidades estejam estudando com a gente. Mas eu queria contar um pouco sobre a história desse grupo, porque, na verdade, a SIG há muito tempo que acolhe esse tema, né, e esse método de estudo da constituição psíquica, que é um método de observação de bebês. Eu iniciei por uma oportunidade de ter observado bebês na década de 90, quando eu estava iniciando a minha formação. Era um grupo de estudos coordenado pela Karen Vondrasek, que está aqui, e onde eu pude observar bebês gêmeas por uma coincidência, né? Isso me rendeu um trabalho escrito, né, teórico prático, que tive na época a oportunidade de supervisionar com a Silvia Bleichmer, o que é um trabalho que me é muito valoroso, justamente por isso, né? Naquele tempo, a Silvia vinha, a SIG, né, trazida pelas nossas fundadoras, o que foi um estudo muito valoroso, né, e que reverbera muito na minha formação. Quem me conhece sabe disso. Enfim, e aí, a partir disso, esse trabalho da observação de bebês, ele foi tendo outros derivados e sempre o desejo de estudar com outras pessoas e oferecer essa oportunidade. O método que lá a gente estudou foi, né, Karen, me lembro da Karen trazendo material para a gente da Esther Big, né, que é uma autora inglesa e que fundou esse método numa forma de poder fazer parte das formações em psicanálise, justamente porque junto com o estudo da constituição psíquica se dá também uma experiência muito rica na observação para o exercício da abstinência, né? Enfim, e que remete à nossa posição de escuta como psicanalistas. Então, duplamente tem uma riqueza. E de um tempo para cá, tive a oportunidade na SIG, primeiro como um seminário compartilhado dentro da formação e que até tem um texto que o grupo escreveu, que está no livro A Potência dos Encontros, né, que é o livro comemorativo dos 30 anos da SIG, e que foi um semestre muito valoroso de estudo. E dali, então, agora, desde o ano passado, a gente, junto ao EPP, né, a Emília está aqui, que a gente trabalhou juntas, junto com a Júlia, para fazer esse projeto no sentido de poder retomar, em forma agora, então, de um grupo de estudos aberto para profissionais, né, que tivessem um interesse nisso. Então, ano passado, desde agosto, a gente iniciou com um grupo que se mantém, né? Uma pessoa saiu do grupo e outras três, agora em março, entraram no grupo, onde, de novo, eu refiz o projeto para este ano. Digo projeto porque sempre a proposta é de seguir o método da BIC de observação de bebês, e que depois a gente vai contar como que funciona, para quem não tem essa ligação com esse método, e também sempre fazendo em paralelo um estudo teórico, né? E aqui, então, estamos hoje, né, numa proposta de apresentar, né, que veio da Martina, de apresentar no encontro de psicanálise. A gente, no meio do semestre, entendeu isso como um desafio grande para nós, porque teve, né, enchente, a gente ficou um tempo afastado, foram adversidades, e a gente pensou, não, vamos
vamos enfrentar. O grupo pegou muito essa ideia, a gente trabalhou a muitas mãos e ouvidos, né, e leituras, e aí estamos aqui agora. A gente quer começar mostrando uma imagem que... Deixa eu compartilhar. Aham. Essa. Uhum. Bom, penso que fica nítido a todos que essa é uma imagem do presépio que eu compartilhei com o grupo, compartilhei em um momento com a Renata também, né, por conta do tema do feminino. É uma imagem de uma escultura, uma estatueta, que eu acho que a gente poderia dizer que é uma arte popular sacra, né? A gente até pesquisou, né? Mas a gente não tem como localizar a autoria, justamente por ser uma arte popular, né? E essa imagem eu levei para minha casa quando fui ajudar uma amiga que mora num bairro residencial em São Leopoldo, em que a casa foi completamente inundada. E eu fui ajudar e estavam limpando a parte mais pesada, com lava-jato, toda a família dela e alguns amigos, e eu fui ajudar ela com coisas pequenas que tinham muito valor para ela, que é de um pequeno escritório que ela tem em casa. E lá, junto com ela, encontramos a coleção de presépios dela. E ela, e aí eu disse para ela que quem sabe uma das coisas que eu podia fazer para seguir ajudando era levar a coleção dela para minha casa e limpar e depois devolver. Dentre as imagens, tinha essa imagem que me chamou muita atenção, porque José está com o menino Jesus no colo. Daí ela disse: pois é, essa imagem eu ganhei de uma outra amiga que sabe que eu coleciono presépios, né? E essa imagem tem um título, que é Deixemos a Mãe Descansar. Obviamente que essa imagem me chegou num momento em que eu também tinha tido uma situação pessoal minha de perda e essas tantas perdas nas enxurradas me tocou muito, né? Nós ali cansadas, eu pensando como que eu ajudo ela, né? E o universo à volta no bairro dela terrível, né? E tantas outras coisas que todos nós vivenciamos e estamos tendo a oportunidade de compartilhar em outros espaços, né? Eu fiquei muito tocada, né? E aí fiz a foto e compartilhei com o grupo, né? Porque também era um momento que nós estávamos pensando sobre como que se configura e se localiza hoje a figura materna, né? E do quanto a gente, nos estudos que a gente tem feito, nas observações, o quanto se amplia para que a maternagem não precise ser realizada só pela mãe, né? Só pela mãe mulher, né? E muito mãe no sentido amplo, no sentido de quem enfim, de quem dedica ao bebê os cuidados primários. Nesse sentido, eu estou nomeando mãe, né? Porque, obviamente, não precisa ser a mãe biológica. E aí, então, rendeu muito no grupo. Eu conto isso também para dizer que essa é uma mudança desde lá, a década de 90, quando a gente iniciou os estudos da observação de bebês. Porque lá a gente observava a relação mãe-bebês. Inclusive, tinha congresso da relação... Lembra o Urema em Gramado? Né? Que era da relação mãe-bebê. Né? Hoje nós estamos estudando, né? E não por acaso eu propus o grupo de estudos assim, que é para que a gente possa estudar a relação dos bebês e seus cuidadores, né? Tem uma mudança cultural aí. E a gente está estudando isso, a gente não tem hoje uma questão ou questões fechadas, queremos muito mais trazer até onde a gente foi e compartilhar com vocês, porque certamente que vocês nos trazem vai nos alimentar para seguir, né? E outras pessoas, quem sabe, queiram estar junto nessa proposta. Com isso... Posso parar? Pode parar. Uhum. Com isso, eu quero apresentar o grupo, dizendo que esse é um grupo que muito me desafia, porque a coordenação exige, né, que a gente possa articular ideias, e é um grupo muito diverso, né, com pessoas de diferentes escutas, de diferentes momentos de formação, todos identificados
com a psicanálise, obviamente, né? Eu vou começar apresentando, a gente tem 3 colegas do grupo que estão online, o, o Paulo Cidade, que antes já deu um oi para nós aí, que está em Arroio do Sal, a Paula Brock, que está em Passo Fundo. Paula? Oi. Oi. E a Sofia Pires, de Uruguaiana. Oi. Maria Sofia. E aqui presente, nós temos a Cristina Herbstrich, Deixa eu virar aqui a câmera para que elas possam todas. a Daniela Brasiliense, a Júlia Tackel-Kremers, a Juliana Medeiros e a Mariana de Azevedo. Então, eu passo a palavra para elas, que vão nos apresentar o que a gente escreveu até aqui. Certo, vou E iniciar vocês? a leitura, então, do nosso texto. Como estamos amparando o Cris, início... só um pouquinho. A gente pensou de ler o texto para que vocês peguem o nosso raciocínio num todo, tá? Mas a gente não fez um texto muito extenso, no ímpeto de que a gente possa estabelecer uma troca, tá? Vai, Cris. Como estamos amparando o início da vida, o desamparo inicial dos seres humanos é a fonte dos motivos morais. Freud, o projeto. Freud nos convoca a pensar nas dinâmicas que se dão a partir do desamparo, afirmando ser no encontro com o outro, cuidador, que a motivação ao sujeito do porvir está. A cultura contemporânea possibilitou criar, para além do núcleo familiar, espaços institucionais para os cuidados do início da vida, como as creches e ambientes de educação infantil. Seguindo o método de Sterbeek de observação de bebês, buscamos ampliar a compreensão dos movimentos da cultura contemporânea ao cuidar dos bebês em sua constituição psíquica, bem como os efeitos transferenciais presentes nessa experiência. Esse estudo também sofreu intercorrências da catástrofe vivida em nosso estado com as ocorrências climáticas, o que motivou a partilha das reflexões até aqui desenvolvidas. O presente trabalho é o resultado de um estudo semanal iniciado em agosto de 2023 por esse grupo de profissionais, identificados com a psicanálise, que apresenta uma diversidade de formações e vivências, ampliando as possibilidades de escuta, de pensamentos e de questionamentos acerca de como se dá a constituição psíquica na cultura da atualidade. Iniciamos os estudos por Freud e alguns autores contemporâneos, como Silvia Bleichmer, Rudinesco, Maria Cristina Lasnik, Vera Iaconelli e Esther Bick, inspirados principalmente no método proposto por Bick. As observações ocorrem de forma semanal, com duração de 1 hora. Os bebês observados, até então, apresentam uma média de idade de 1 mês a 1 ano e 4 meses. A importância do método proposto por Bick está na possibilidade de ampliar a compreensão dos movimentos que se dão nos primeiros tempos da constituição de um aparelho psíquico, no que tange a intersubjetividade e o intrapsíquico. A abstinência faz parte da técnica utilizada nesse método, em que os observadores se colocam no interior do contexto familiar para poder vivenciar os impactos emocionais, porém, sem desempenhar os papéis que possam lhes ser demandados. Nosso grupo, além do contexto familiar, pôde observar também em uma escola e intervir em um abrigo, que amparou famílias desalojadas de suas casas pelas enxurradas no Rio Grande do Sul. Freud, em recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, descreve que precisamos escutar a partir da atenção flutuante, sem destacar previamente qualquer elemento apresentado a partir de suas próprias expectativas. Assim, nessa mesma proposta está o método de Bick, em que o pesquisador observa, sem realizar anotações durante a atividade, de forma análoga ao exercício clínico. É parte do método ocorrer semanalmente o relato ao grupo das observações e percepções vivenciadas pelo observador no encontro com o bebê e seus cuidadores. A partir dos relatos produzidos a posteriori,
Os integrantes compartilham suas perspectivas e efeitos transferenciais, sendo assim possível aprofundar as discussões teóricas. No ano de 2024, a proposta se delineou da mesma maneira. Porém, no mês de maio, ocorreram tempestades no Rio Grande do Sul que vieram a se tornar o maior evento climático do estado, com efeitos catastróficos. Tendo em vista o estado de calamidade de Porto Alegre e demais cidades, a observação em curso foi interrompida. A família que estava sendo observada, no momento, precisou se deslocar às pressas para a residência de familiares, visto que sofreu com a iminência de alagamentos na região, bem como com a falta de abastecimento de água encanada e energia elétrica. Um grande desafio para uma família de primeira viagem com um bebê que contava com apenas 7 meses. Tal cenário tornou-se apenas um recorte no meio de tantos outros acontecidos, com cidades inteiras devastadas e milhares de pessoas desalojadas. Contexto que não poupou nem mesmo as famílias com bebês recém-nascidos, como descreve um pai ao relatar como salvou sua filha de 8 dias e a si mesmo. Abracei a mochila com uma mão e com a outra me locomovia. Foi o único jeito. Era muita água. Se ela caísse dentro da água, não teria o que fazer. Foi o jeito que eu achei. Usar a mochila para colocar ela dentro, para passar por cima do telhado. Assim, quando a realidade se impõe de maneira hostil, torna-se necessário encontrar estratégias de autoconservação. E em momentos como esse, quando há risco de vida, é preciso que o adulto em cena também seja amparado para poder seguir dando conta dos investimentos necessários à proteção e ao amoroso oferecido ao bebê. Muitas crianças foram abrigadas em alojamentos temporários com as suas famílias. Desta forma, foi preciso buscar ferramentas para salvaguardar a infância. Para crianças, espaços lúdicos, e para os bebês, berçários. Esses espaços foram pensados para amparar não somente os bebês e as crianças, mas também seus cuidadores. Cabe salientar que nem todos os abrigos puderam oferecer essa organização. Porém, em alguns locais, essa foi uma tentativa de assegurar os cuidados essenciais com os infantes, como a amamentação, o colo, o contato com o chão e a manutenção da possibilidade de um ritmo da presença de seus cuidadores. Ele está mais calmo, ele pode brincar com outras crianças. Acho que sente falta da escolinha, diz a mãe de um bebê de 10 meses que brinca de empilhar pecinhas quando ofertado um espaço coletivo, seguro e térmico no chão. Apoiados teoricamente no projeto para uma psicologia científica, buscamos em Freud o entendimento sobre os destinos das intensidades no aparelho psíquico em constituição. Conforme o autor, do ponto de vista econômico, os processos psíquicos são ativados por quantidades de energia e intensidade. A vivência do nascimento de um bebê é permeada por um estado de completo desamparo. Este desamparo, vivido por um bebê, e o que estamos vivenciando ainda em consequência das chuvas, convida-nos a refletir sobre como se desenvolve a trama da constituição de um sujeito psíquico. Primeiramente, há necessidades primárias a serem atendidas, como, por exemplo, a fome, demonstrada através do choro ou outras expressões que o bebê consiga, que possibilitam a comunicação com o mundo externo e um adulto em cena. Esse adulto precisa reconhecer necessidades básicas e, junto a isso, direcionar o seu investimento e olhar para além dessas necessidades orgânicas e físicas. Através do seu próprio narcisismo, o adulto inaugura o psiquismo do bebê, permeado por investimentos libidinais que se inscrevem. Portanto, um plus do que anteriormente era apenas alívio de tensões orgânicas, instaura, assim, a pulsão e a sexualidade. Em resumo, além do autoconservativo, o que complexifica a circulação de energia no aparelho psíquico é o colo, o cheiro, a voz e o toque do outro. Isso significa que a necessidade do alimento que convoca o outro produz uma experiência de satisfação que inaugura o que é da ordem da sexualidade.
Entretanto, para que esse movimento parental ocorra, é imprescindível que as quantidades de energia acumuladas no bebê sejam utilizadas com o objetivo de comunicar ao outro o que precisa. Uma comunicação que, no primeiro momento, ocorre especialmente através do choro. Dessa forma, o incômodo do bebê convoca a ação específica do adulto. A comunicação por meio do choro encontra-se nos primórdios da relação do bebê com o mundo da linguagem. A fala da mãe, enquanto ação específica, é o que permite que o choro ou o grito tenham sentido e não sejam apenas ruídos. Logo, é uma ação que cria representações para o bebê e que futuramente buscará o objeto desejado a fim de seguir vivendo a experiência de satisfação. Assim, fica catequizada a inscrição da imagem do objeto que satisfaz. As primeiras inscrições da fantasmatização do bebê marcam, mas ainda não estão colocadas em palavras. É o outro que nomeia, pois as inscrições se estruturam a partir dessa comunicação. Em uma das observações, o bebê de 1 mês faz uma expressão que sugere um sorriso enquanto boceja, o que provoca um riso na mãe que nomeia. Será que foi uma tentativa de sorriso? Um sorriso sem jeito, sorriso com bocejo. Isso nos faz pensar que, a partir dessa nomeação de um sorriso que ainda não é o que fará esse bebê, em resposta ao que for expressado pela mãe, sorrir de fato. Assim, recorremos a estudos feitos por Lazanick sobre pulsão e o circuito pulsional. Após as necessidades atendidas, o bebê vai percorrendo transformações internas, pois através da comunicação com o mundo externo, como as identificações e o reconhecimento do outro adulto, o corpo investido é atribuído de significados. Dessa forma, cria-se a possibilidade do sujeito do porvir construir uma imagem de si mesmo, que é o que chamamos de narcisismo. Como dito anteriormente, sobre o autoconservativo, é a partir deste que a experiência de satisfação pode justamente fundar a pulsão. A partir do cuidado e investimento do adulto, da sexualidade fundada, a criança vai à busca do prazer em si mesmo, como ao sugar o dedo e no encontro com um cuidador em cena. A atividade e a passividade, propostas por Freud, estão em cena enquanto movimento dos destinos pulsionais. Em uma das observações, podemos perceber o circuito pulsional, ver, ser visto e fazer-se ver, estabelecido entre a mãe e o seu bebê de 9 meses, em que o bebê convoca a mãe na interação da troca de fraldas, balançando e movimentando o corpo. Para além do autoconservativo, ou seja, que o bebê precisa estar limpo, há um acréscimo, já que o bebê faz-se ver para essa mãe que começa a nomear cada parte do corpo. Olha a boquinha e o narizinho do bebê. Aqui está a orelhinha. Nossa, que perna grande, já está forte. Estabelecendo aí uma dinâmica prazerosa entre mãe e bebê. Já em outro relato trazido no grupo, um bebê de 8 meses olha curioso para a observadora, buscando contato visual, parecendo um desejo de explorar e conhecer o terceiro em cena, que conversa e responde ao seu olhar. Esses movimentos possibilitam a inscrição de marcas nesse psiquismo incipiente, que se dão ao ter experiências satisfatórias no encontro com o outro. Em uma observação na creche, uma das bebês, quando colocada na cadeira de alimentação, começa a se balançar, e o colega ao lado a imita. Logo, os outros entram nessa brincadeira. Então, um deles começa a levantar e abaixar a mesa de sua cadeira de comer, até que faz um barulho que tem um ritmo, uma música. Em segundos, todos os bebês já estão nessa brincadeira prazerosa. Considera-se relevante trazermos à luz o conceito de identificação, a que Rudinesco e Plon asseveram como um processo central pelo qual o sujeito se constitui e se transforma, assimilando ou se apropriando em momentos-chave da sua evolução, dos aspectos atribuídos ou traços dos seres humanos que o cercam. Para Freud, por sua vez, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, postula a identificação como expressão primária de uma ligação afetiva com outra pessoa. Retomamos, através das observações, que os cuidados primordiais vão além da figura materna. Em uma observação, chamou-nos a atenção a importância da presença do pai, enquanto terceiro,
nos cuidados que a mãe dizia ser difícil ver a criança crescer, por vezes mantendo o bebê no seio ou dormindo em sua cama, enquanto o pai já reconhecia a possibilidade do bebê criar outros recursos para lidar com suas angústias para além do seio materno, propondo brincadeiras no chão, por exemplo. Iaconelli propõe um entendimento que vai além das funções materna e paterna, ou funções parentais. Ela propõe o uso de funções constituintes da subjetividade. Assim, a autora faz a seguinte reflexão: quem pode exercer as funções? Pais, mães, demais parentes, cuidadores profissionais, educadores de serviço de acolhimento institucional, por exemplo. Mas não se trata de uma tarefa eventual, pois implica uma relação com profundo investimento afetivo, de responsabilização pela criança e que requer continuidade no tempo e comprometimento afetivo de quem cuida. Portanto, podemos ponderar que não há necessidade de haver um parentesco para amparar o bebê. Um texto não muito comentado, mas com rico conteúdo, é intitulado Algumas reflexões sobre a psicologia do escolar. Nele, Freud relembra o sentimento de ser estudante e como se sentia, assim como seus colegas, influenciado por seus professores. Freud salienta o poder das relações e como o outro nos serve de modelo, conforme a passagem a seguir. Estudávamos seus caráteres e sobre estes formávamos ou deformávamos os nossos. Bisbilhotávamos suas pequenas fraquezas e orgulhávamos-nos de sua excelência, seu conhecimento e sua justiça. No fundo, sentíamos grande afeição por eles, se nos davam algum fundamento para ela, embora não possa dizer quantos se davam conta disso. Nesse mesmo escrito, Freud explicita que os professores são figuras substitutas dos primeiros objetos de seus sentimentos, que são seus pais, irmãos e cuidadores, uma espécie de herança emocional, visto que todas as escolhas posteriores de amizade e amor seguem a base das lembranças deixadas por esses primeiros protótipos. Nossa reflexão é sobre como esses protótipos se dão nos espaços das creches ou educações infantis. Quando os bebês estão sendo acolhidos no ambiente escolar, justamente no momento em que estão ocorrendo as primeiras inscrições fundantes originárias do psiquismo e da subjetividade. Sob essa ótica, refletimos, a partir da experiência da observação dos bebês na creche, a forma como a instituição oportuniza os necessários enlaces afetivos para as dinâmicas da constituição psíquica. Questionamo-nos acerca de como a educação infantil irá manter esse fio do que está em processo de inscrição e montagem do psiquismo de um bebê. O grupo se sensibilizou ao observar no berçário de uma escolinha a seguinte cena. Um bebê de pouco mais de 1 ano, ao ver uma outra bebê menor chorando, caminha até ela e coloca em sua boca o bico que estava pendurado em sua roupa. Instantaneamente, a menina para de chorar e começa a sugar a sua chupeta. Através dessa cena, observamos que algo já estava escrito neste bebê de apenas 1 ano e alguns meses, que se movimenta na direção de ofertar o que pode satisfazer sua pequena colera. Silvia Bleichmar, no texto Primeiras Inscrições, Primeiras Ligações, pontua que o bico é um antecessor importante do objeto transicional. Diferente do dedo, não constitui uma parte do próprio corpo, sempre à disposição da criança. Em tal medida, sendo um objeto autoerótico, abre-se ao mesmo tempo sobre o horizonte dos objetos perdíveis e reencontráveis, sendo outorgado pelo outro humano. Assim como o seio, pode ser considerado um precursor do objetal sobre cujo horizonte se instala. É nessas possibilidades pela qual o outro humano se introduz, que Freud marca, onde se inaugura a passagem que possibilita ao bebê que experiencia a alteridade. Segundo Silvia Bleichmar, antes de instituído o recalcamento originário, e que o ego cumpra suas funções de inibição de ligação, é a intrusão do sexual, do outro cuidador,
que vai deixar a cria humana entregue a remanescentes excitatórios, cujo destino deverá encontrar resolução a partir de conexões e de derivações que constituirão as vias colaterais. Quando os bebês estão na educação infantil, nesse tempo de constituição, esse processo não se dá apenas na relação amorosa com os cuidadores primordiais, pois o cuidador-professor também ocupa essa função, e percebemos, através da cena descrita acima, que os pares também têm sua contribuição. Ou seja, se ampliam as formas de relação subjetiva com cada bebê e seus cuidadores, sejam eles figuras parentais, familiares, babás ou funcionários de uma instituição escolar. Refletimos que em todos os âmbitos existirão dinâmicas subjetivas necessárias de referência de cuidado. Ritmo que pressupõe inaugurar a presença simbólica do outro. Assim, percebemos o investimento amoroso dos cuidadores que buscam assegurar o reconhecimento da singularidade dos bebês. Na observação em uma dinâmica familiar, a cuidadora dizia para um bebê de 1 mês: "A tua calça está muito para cima, e tu não gosta assim, né, filha?" Na escola, as cuidadoras: "Eu sei que tu gosta de mamar em silêncio. Eu dei o meu rim por essa banana. Ele só come banana, e hoje não é dia da banana. Pode trazer o teu brinquedo para trocarmos a fralda." Nesses exemplos, o bebê está sendo reconhecido em sua subjetividade e singularidade pelo outro, que possui a capacidade de reconhecimento da alteridade. De acordo com Boff e Plastino, citados por Marina Banger em sua pesquisa, o reconhecimento da alteridade é um dos aspectos essenciais do cuidado. Este último vai além de uma experiência pontual, sendo, portanto, contínuo, sustentando um ritmo. Na sua pesquisa sobre afetividade no contexto contemporâneo, Banger destaca a importância da existência de um encontro afetivo nesse cuidado, descrevendo como responsável por transformações psíquicas e por proporcionar experiências de satisfação para ambas as partes envolvidas. Dessa forma, esse envolvimento é considerado imprescindível para o processo de humanização. Levinas pensa a alteridade como uma responsabilidade pelo outro, sem preocupação com a reciprocidade. É enxergar o outro na sua desproteção. Pensamos assim na ética que perpassa as relações de cuidado, em quaisquer que sejam os espaços. As cuidadoras da instituição em que foi realizada a observação relatam que diversos bebês chegam sem rotina na escola. Ou seja, para esses bebês, é a escola quem organiza essa constância necessária para que o bebê se organize psiquicamente. Elas dizem: "Esse aqui está dormindo tão tranquilo, a gente deu um banho nele antes de dormir, um banho bem quentinho e ele relaxou. Ontem a gente conseguiu ir para a pracinha. Eles suaram bastante e ele estava com uma calça bem justa. Hoje ele chegou com a mesma roupa, todo sujinho e bem resfriado. De manhã o nariz não parava e depois do banho parece que virou outra criança." Ou: "Vamos colocar mais roupa, esfriou e tu está com pouca roupa depois do banho." Com o bebê no colo, elas abraçam, beijam e o levam para comer fruta. Esse outro, que despende os cuidados, que auxilia o sujeito do porvir a se organizar, é um sujeito constituído por sexualidade, portanto, possui desejos juntamente com sua condição egóica. Refletimos que a escola é apoio na cultura contemporânea para as famílias, propondo, para além do tempo em que o bebê está em casa, uma rotina, para o sono, para o lanche, troca de fraldas, brincadeiras. Pensamos, por outro lado, que no espaço coletivo e institucional, no qual vários bebês são cuidados ao mesmo tempo e existem regras institucionais, a manutenção do autoconservativo em alguns momentos pode ser o que prevalece na rotina. Afinal, para que todos os bebês sejam alimentados antes que o lanche seja retirado da sala, uma regra observada, as professoras angustiadas muitas vezes acordam os bebês, oferecendo uma madeira, ou colocam sentados, ainda sonolentos, nas cadeiras de alimentação para poderem comer no tempo coletivo. Além disso, também observamos que algumas experiências acabam sendo restringidas,
como, por exemplo, um bebê que brincou com a fruta e não ganha mais, pois só fez sujeira, aos olhos das cuidadoras que precisam dar conta de mais de 10 bebês ao mesmo tempo. Dessa maneira, surge um ponto de tensionamento, que chama atenção, tendo em vista justamente esse cuidado com a primeira infância, que em determinados contextos surge também como ofício laboral, pois esse profissional, que está cuidando dos primórdios da constituição do sujeito, desempenha essa atividade para o seu sustento, ou seja, o seu autoconservativo. Ocorre que na contemporaneidade é bastante comum que os cuidadores primordiais do bebê estejam inseridos em um regime laboral integral diariamente, o que traz reflexões. Sob a ótica neoliberal, os cuidados infantis podem se tornar mais uma mercadoria, em que o acesso e a qualidade dos cuidados estão atrelados à capacidade de pagamento das famílias, e pode levar a disparidades significativas na qualidade dos cuidados que as crianças recebem, baseadas em diferenças socioeconômicas, pois arranjos familiares com menor renda podem ter menos opções de cuidado, o que reverbera nas dinâmicas constitutivas do sujeito psíquico. Assim, nos questionamos de que modo circulam os afetos nas relações de cuidado que não compõem o âmbito familiar do bebê. Os cuidadores profissionais desempenham um papel crucial na organização psíquica da criança. É importante considerar, de forma a permitir que laços afetivos entre bebês e seus cuidadores sejam constituídos, que esse cuidado não possa se limitar tão somente a uma rotina de tarefas, tendo em vista que a qualidade dessas relações pode impactar na constituição psíquica e na construção subjetiva da criança. Refletimos, embora não seja o propósito desse estudo, sobre as condições de trabalho desafiadoras, como salários, quantidade de horas de trabalho, situação que reverbera na disponibilidade e atenção do cuidado que os bebês podem receber. A relação entre crianças, pais e cuidadores em tal sistema é complexa, carregada de implicações emocionais, sociais e econômicas significativas. Poderíamos também refletir sobre a qualidade e quantidade do tempo que os pais conseguem dispensar aos bebês quando a cultura capitalista lhes cobra o trabalho intenso. Tais questões exigem que a sociedade, de modo responsável, esteja implicada com os modos como se organiza para os cuidados fundamentais com o início da primeira infância. Assim sendo, citando Iaconelli, a criança é uma questão que concerne a todos. Posto isso, através dos diversos formatos de observação, seja no ambiente familiar, dentro da escola, ou mesmo nos abrigos construídos nos períodos das enchentes, compreendemos a complexidade e singularidade que diz da constituição de um sujeito psíquico. Sendo a constituição psíquica fundante da capacidade do amar e do encontro de um outro, entendemos que, para além da manutenção de um núcleo familiar pais-bebê, pode-se pensar e observar a criação de vínculos em que um adulto possa olhar para esses bebês em diversos contextos sociais, em que o imprescindível compartilhamento afetivo esteja em cena. Muito obrigada, Júlia. Está aberto para que a gente possa, então, conversar a partir das experiências tão ricas, né, assim, compartilhadas hoje. E fico pensando que, quando foi feito o convite, não tínhamos ainda, né, a dimensão do que viria Sim. pela frente no mês de maio. E aí conversamos, né, Fernanda, justamente de como poder articular no sentido de que a experiência do mês das enchentes pudesse estar integrada, digamos assim, né, na experiência de claro. hoje. E De muito... fato, não tinha como não estar, porque Claro. nós fomos pegas durante o estudo também por tudo isso, né? E a forma como reverberou e as experiências que cada uma do grupo teve nesse período, né? Também fez um eco naquilo que a gente estava montando enquanto nosso texto, a nossa produção, o nosso estudo, e que segue, né? Então, a gente gostaria também de a partir dessa apresentação para vocês, de seguir conversando para também ver de que modo reverberou em cada uma de vocês, né? Tanto as pessoas que estão aqui no auditório, como quem está aí de forma online. A Luciana Lara está inscrita. Tá bem. Lu. Falar um pouquinho Pode mais fazer alto, Lu, mais por favor. alto.
é muito evidente, assim, quando vocês costuraram juntas, né? Está integrado na escrita e tá muito, parabéns para todos. E eu estava pensando, quando vocês falaram disso, assim, da intercorrência da catástrofe aí na escrita do trabalho, imagino que também vocês têm tido que rever coisas, mas eu fiquei também pensando o quanto isso é uma oportunidade de acabar enriquecendo o trabalho complexizando, eu acho, um raciocínio, né? A gente tem conversado algumas vezes, eu e a Fernanda, assim, e de ter complexizado um raciocínio que eu acho que a Fernanda já vem desenvolvendo, assim, né? Sobre algumas coisas. E eu fiquei pensando, até anotei aqui, que tem algo, vou anotar uma coisa que foi na fala de vocês, mas não é. Alguma coisa do tipo assim. A satisfação da necessidade, assim, específica, descreve o prazer e inaugura a função. Né? Isso está no trabalho de vocês. Aí eu fui pensando. Inaugura a função que é o quê? A exigência de representação que o corpo faz ao psiquismo. A demanda ou seja, né, a demanda de um corpo erógeno, de um ego como projeção e representação de um corpo, de um sujeito. Sem satisfação de necessidade, nada se faz. Eu acho que é super interessante o jeito que talvez eu você um pouco mais, assim, sobre o lugar do autoconservativo. Né? Porque tudo isso se dá a partir da satisfação do autoconservativo. Ou seja, sem satisfação da necessidade, a gente não tem posição de cabeça. A gente não tem demanda de exigência de representação, né? Demanda corporal, a exigência do corpo, a exigência de representação do corpo, faz o que a gente não tem corporal, a gente não tem ego, a gente não tem sujeito. Então, a satisfação da necessidade, ela tem um lugar que eu acho que é o que vocês pensaram que a gente tem que pensar. E tem um lugar para o bebê e tem um lugar para a mãe, achei genial. Me lembrei que vai ser muito único, assim, né? Tem estrutura para a estrutura. Enfim, né? Fiquei pensando enfim, isso precisa ser olhado se a gente quer a inauguração do sujeito. Né? E que sujeito se inaugura, onde, em que condições, quais são as diferenças nisso. Fantástico, a discussão. Obrigada. Obrigada, Lu. Devolvo ao grupo antes de passar a palavra para a Magda. Quem sabe a Magda Tá. também se coloca. Magda, por favor. Então, Fernanda, olha, parabéns pelo trabalho, né? Isto movimenta, vamos dizer, a investigação na Sigmund Freud, e aí está iniciada, né, toda essa questão com bebês, né? Para abrir, eu acho assim, para outros também, outros grupos de investigação, acho que cabe muito, né, poder contemplar esse trabalho. Gostei muito da apresentação, da fala das gurias, e esse tema de como se constitui o psiquismo, o repasse ao Freud, né, a outros autores, tá? É algo que sempre volta, né, que retoma os conceitos básicos da psicanálise, e como a Lu estava falando da inauguração, vamos dizer, da pulsão, né, do psiquismo, e vocês foram para a questão do caos das enchentes, né? Então, eu fiquei pensando assim, como que o traumático atravessa os pais que atravessa o psiquismo da criança, né? Como que nesses períodos trágicos, como foi como foram as enchentes, né? Algo horrível, como que os pais irão satisfazer se eles estão atravessados pelo caos e de que forma eles irão proteger? Uma coisa é pegar da enchente, né?
pega a criança com uma mão e uma mochila na outra e sai. Mas de que forma isso se atravessa, né, no psiquismo? Eu fiquei pensando em que eles estão tomados pelo horror, né, pelo traumático, pelos atravessamentos de que se estarão vivos ou mortos, se terão onde ficar, se voltarão para suas casas, né? E de que forma a gente podia pensar que isso vai marcar e se inscrever no psiquismo dos bebês, né? Fiquei pensando nisso, não é que tenha que ter resposta, mas foi só um pensamento que passou. Muito obrigada, viu? Obrigada, Magda. Circulamos um pouquinho mais a palavra, querem responder um pouquinho? Quem sabe a gente pode conversar um pouquinho sobre essas duas questões que acho que conversam, né? Tá E bem. daí depois a gente vai adiante, Pode ser. né? Vocês querem colocar? Fica à vontade, Fernanda. Somos danadas, né? Na verdade, quando a gente escreve sobre isso da satisfação da necessidade, né, que está pontuado, eu acho, na tua fala, Lu, e disso que tu tá nos trazendo do apoio ao autoconservativo, né, de que nada acontece se não partir dali. E quando Freud fala da ação específica, né, e ele fala lá no projeto de um sujeito maduro que exerce, então, sujeito maduro a gente pode entender que é o sujeito que esteja possibilitado de fazer esse investimento amoroso e libidinal, né? E aí a gente pode linkar com a questão da Magda, que é como que acontece quando esse sujeito está sob um susto, né? Como um evento traumático que foram as enxurradas. E o que a gente viu nas experiências dos abrigos é de que algumas de nós fizemos, é de que as crianças estavam no colo, o que não é por acaso. É claro que a proteção, né, ao seu autoconservativo e do bebê é de mantê-los no colo, né, pelo susto e também porque os abrigos não dispunham, em muitos deles, de um espaço para que a mãe pudesse, por isso a imagem, deixemos a mãe descansar, que a mãe pudesse, a não ser no colchão, né? Então, na rede da primeira infância, da qual eu faço parte, se organizou de até materialmente poder ver espaços, e a gente ajudou a pensar de que não é só deixar o bebê brincar, é também esse adulto em cena que está completamente, enfim, com uma enxurrada, né? Transbordado, né, Rosana? Assim, e isso que aconteceu, né? De que as mães, cuidadores, e que às vezes até era a irmã mais velha, né? Porque as mães estavam começando num momento especial lá, em específico, voltando para as casas, né? Então, a menina adolescente cuidando do bebê, né? E essas pessoas precisavam falar, né? Para deixar o bebê, né? Precisavam processar um pouco via palavra o que estava consigo, que é poder exercer uma atividade psíquica sobre aquele traumático. Só que isso é muito delicado. E nós já conversamos aqui em outros espaços. Como é que a gente faz diante dessas situações, né, de eventos traumáticos, que não é convidar a associar livremente, né? Até porque é numa outra situação, é num grupo, e porque as pessoas estão, né, com um excesso. Então, esse cuidado, eu acho que daí a gente pode enlaçar com o que no trabalho a gente foi pensando sobre como que nós estamos na contemporaneidade organizados para cuidar. E o quanto tem aí atividade laboral, e que nem sempre aquele cuidador que está lá na escola, ele está bem para cuidar, né? E como é que fica? E os efeitos que dão. Primeiro, de que as escolas trabalham, o que me parece importante, e óbvio que a gente sempre teve um cuidado de não atribuir valor, né? Isso é bom, isso não é dessa ordem, sim, de levantar questionamentos para poder fazer uma reflexão sobre como nós estamos cuidando hoje do início da vida, né? Que é de que o quanto é importante ser um grupo de cuidadoras, que às vezes uma não está bem, mas a outra está, né? E que uma se vincula, né, nesse compartilhamento afetivo, no sentido, teve um momento que a Marina veio no
grupo conversar sobre o que ela desenvolveu sobre esse tema, da grande importância de que, então, não é só satisfazer a necessidade de qualquer modo, né? Mas tem que ter um enlace de comunicação que está atravessado pelos afetos e pela sexualidade do adulto outro em cena. Né? A gente sabe disso, né? Está lá no projeto, enfim, e no tema do Freud das pulsões, né? Do circuito pulsional, que a gente trabalhou um pouco, né? No movimento de um enlaçar com o outro, no ver, ser visto, fazer-se ver, o autoconservativo e aquilo que vem a ser depois uma relação com o objeto amoroso, né? De olhar o outro como um todo. E por isso tanto nos comove quando um bebê que então já tem a marcha, já caminha, vai até o outro bebê e dá o bico, e as cuidadoras ali estão num momento de troca de fralda, de bebê com fome e aquela bebezinha, né? E claro que a observação não é para ter uma iniciativa lá, e é isso a gente também se pergunta, porque tem momentos em que os bebês, especialmente no núcleo familiar, de que essa observação, que é para ter uma abstinência, ela também não pode ser desumana, de que, né, não pode ser um humano que está ali que não responde a nada. É claro que na observação na escola não vai, né, fazer o trabalho de cuidadora lá, quem está observando, mas que precisa se expressar com relação aos bebês, né? Responder, porque senão também pode ser um excesso, né? No sentido de não ver a resposta, na expressão do rosto, né? Enfim. E aí a gente pode pensar, obviamente, nas situações de análise, né? Enfim. Mas vamos deixar É uma circular. discussão entre a neutralidade e a abstinência, Isso né? mesmo, é. Uhum. A Kátia está inscrita. Kátia, por favor. Tem um grupo também, né, da Nara. Eu vejo. Muito bom. Então, Fernanda, Martina, colegas, bom dia. Bom E dia, eu a gente não está conseguindo te ver, Kátia, é só te escutar. Agora a gente te vê e não te escuta. Fechou o microfone. É, Virar pra- Oh agora, my, ok. agora tudo certo. Então, enquanto eu ouvia a abertura feita pela Fernanda e também depois o relato, a leitura das gurias, eu fiz tive um pequeno flashback, assim, no sentido de que eu soube quem era a Fernanda, no início de março, através de um post da SIG, onde ela gravou um vídeo fazendo um convite a quem quisesse participar de um grupo de observação de bebês. Eu não sabia que em breve ela seria coordenadora de um seminário que eu iria fazer, e estou concluindo agora. Então, eu vejo que, na verdade, em um hiato de tempo muito curto, entre o convite e a materialização do trabalho, vocês foram atravessadas por uma tragédia climática e ainda assim conseguiram produzir algo tão relevante e tão rico de referências conceituais, epistemológicas para esse trabalho. E eu estou aqui pensando também, Fernanda, gurias, no acerto da imagem que abriu a fala de vocês, do deixemos a mãe descansar. E também na referência que a Fernanda fez de que, se nos anos 90 ela inaugurou o olhar dela, muito jovem ainda, para a observação de bebês, onde se falava na observação do binômio mãe-bebê, em 30 anos, que isso é um átimo, a gente já vê que essa denominação não cabe mais, de que sim, a observação agora é feita de bebês e de seus cuidadores, e do quanto hoje, aleluia, pais e outros elementos do núcleo familiar saem da condição de ajudantes para aquela de também partícipes efetivos e comprometidos com esse trabalho de cuidado da vida no seu início. Por outro, também fiquei pensando numa leitura que eu fiz há pouco tempo, num seminário de história de psicanálise. A Bárbara nos indicou uma entrevista com a Sylvia Bleichmar, se não me engano, onde ela fez ali
em resposta a uma das questões, referência às creches de Ceausescu, as creches que foram barbaramente denunciadas após o fuzilamento do Ceausescu e a mulher, com o fim da ditadura na Romênia, e o horror que ali se encontrou de crianças num estado absurdamente robotizado, desorganizadas, com estereotipias autistas e etc. E fiquei pensando no quão valoroso é, dentro do estudo da constituição do psiquismo, esse trabalho, que eu mal conseguia perceber o quão importante era quando em março assisti aquele vídeo da Fernanda. Então, na verdade, o que eu gostaria de dizer é muito obrigada por poder estar aqui hoje, obrigada por vocês e por essa entrega. Muito obrigada, Kátia. Antes de passar a palavra para Renata Birk e para Karen, tem alguns comentários no chat que eu acho que são bem importantes que a gente possa ler. A Ângela Becker, então, dizendo: parabéns, Fernanda, e a todo o grupo por esse belo estudo dos primórdios da vida. Preciso sair mais cedo, mas foi um prazer rever tantos colegas queridos da SIG. A Lia Dauber dizendo: quão importante e necessário os estudos sobre as relações de cuidado nessa etapa do desenvolvimento, inseridos nas instituições, principalmente as públicas, sempre tão carentes de apoio. Parabéns, Fernanda e colegas, pela apresentação. Preciso me ausentar. Uma boa tarde. E a Nara, então, apresentando o grupo, somos do Hospital Conceição Hospital Conceição do Cuidado Paliativos e trabalhamos com crianças graves, tanto na UTI NEO como na UTI pediátrica, como fazer um paralelo do impacto, obrigada, desses cuidados neste ambiente hostil do desenvolvimento psíquico da criança. Passo a palavra, então, para a Renata Birk. Bom, eu queria primeiro agradecer a todos do grupo, porque é um trabalho muito importante esse que vocês fazem, né, de poder se ocupar de pensar como as crianças, os bebês são cuidados, amparados e como eles brincam, né, porque eu acho que isso nos dá notícias sobre o futuro. Então, se a gente não puder se ocupar dos bebês, das crianças, a gente vai ter problemas aí, né? E queria fazer um reconhecimento da presença do Paulo no grupo de vocês, também fazendo um paralelo com a imagem, né? Que, como a Fernanda disse, ela compartilhou comigo uns dias atrás. E eu gostei bastante, assim, é uma imagem muito provocativa, né? Fui pesquisar sobre a imagem. E aí eu vi e é uma pesquisa de Google, tá? Então, assim, não são muito confiáveis as minhas fontes. É tipo uma conversa de vizinha, né? Pesquisando. Mas parece que o Papa Francisco recebeu essa imagem, né? E ele faz um reconhecimento, então, dessa que seria uma inversão, né, da família clássica de Jesus, né? E eu acho que é um reconhecimento bem importante no sentido dessa sobrecarga do trabalho de cuidado colocado sobre a função da mulher, né? Mas, ao mesmo tempo que é super importante, né, que essa inversão seja feita, eu acho que também, e daí por isso que eu falei do Paulo, né, porque mesmo que a gente tenha todo um trabalho aí avançando e a gente vê socialmente, realmente, assim, né, outros cuidadores implicados além da mulher, né, porque não é só a mãe, quando vocês trazem da escola, a gente está falando de outras mulheres e que são primordialmente mulheres também, né, fazendo a função de cuidado. Mas é importante a gente reconhecer que tem um contramovimento que faz um trabalho também muito grande, muito importante, muito relevante, para que essa família onde a mãe Maria está com seu bebê no colo e o pai está descansando se mantenha, né?
E é importante lembrar que a Maria é virgem, né? Além de incansável, ela é virgem. Então, a gente não tem colocado nessa cena clássica, nessa família clássica, a dimensão da falta, né? Tão importante para a constituição psíquica. Então, assim, acho que é importante essa lembrança de que tem um avanço e tem um contramovimento que também trabalha para que algumas coisas não avancem. Muito obrigada, Renata. Eu proponho que a gente acolha os outros inscritos e depois a gente... Tranquilo. Então, é a Karen, o Nauro, a Cícia e a Janete. Parabéns a E a vocês. Júlia. Tá. Muito rico. E como é importante a gente voltar a falar, como disse a Luciana, do autoconservativo junto com o erótico, né? Eu lembrei da Rita de Neves, assim, eles andam juntos. E às vezes a gente desconsidera e fala, isso é apenas autoconservatismo. E a gente viu nos últimos dias que o apenas autoconservatismo é o início do erótico. E eu lembrei de um outro bebê da enchente que foi resgatado de helicóptero, eu lembro. Sim, aquela imagem impactantíssima. Quer dizer, a presença de um bebê desperta os motivos morais, né? Como é que fala Isso. assim? Ele conseguiu fazer um colo aconchegante. Eu acho que é isso que a gente faz perante o desamparo. Quando se tem um psiquismo suficientemente construído. Né? E eu acho que esse é o nosso papel, tanto nas nossas, né, nos nossos consultórios, como também nos comitês, onde psicanalistas, psicólogos podem estar presentes, que nem você falou lá em São Leopoldo, de criar um espaço de acolhimento no meio do caos. E que, quem sabe, a gente tem que repensar, resgatar a importância da observação do bebê para a formação de um analista, né? Para lidar com o não verbal, lidar com o autoconservativo de um jeito melhor, lidar com a contra-transferência, tudo isso o Esther Bick colocou lá no início. Eu acho que vocês vão sair certamente analistas mais competentes nesse arcaico. Parabéns. Obrigada, Karen. O Nauro está inscrito. Aí acho que a gente fala um pouquinho Tá, para, tá né, bem. não perder, tem tanta coisa rica que vocês estão trazendo. Oi, Fernanda. Obrigado por compartilhar Oi, isso Nauro. conosco. Não. Obrigado aos colegas também por compartilhar essa experiência. Eu fiquei pensando aqui, eu tenho feito contato com um livro lançado por um colega, um amigo, um colega nosso, Júlio Valls, onde ele coloca Cuidar não é educar. Não sei se vocês tiveram contato, enfim, o título do livro é Cuidar não é educar. E aí eu fiquei pensando aquela situação da fruta ali, na criança, né? A imposição do tempo, a imposição, as colegas citaram alguns momentos, a questão dos tempos modernos, ou então do capitalismo, enfim, dessa coisa enfim, nessa lógica da produção e do consumo, né, que a gente vive. Então, assim, a história da fruta ali, né, a criança foi brincar, senão não pode, não vai ganhar mais, enfim. Faz algum sentido, Fernanda, assim, dentro desse olhar de vocês, dentro dessa observação, dessas observações, né, ricas, riquíssimas, assim, essa questão do cuidar, de educar, essa diferenciação, ou do ponto de vista dos princípios da psicanálise, enfim, tem faz algum sentido, digo assim, ou tu consegue perceber isso, assim, essa diferenciação, ou, enfim, ou o que fazer diante disso, né? Sim. Vocês querem falar? Obrigada, Nauro. Imagina. Eu fico pensando muito no tensionamento assim, que a gente está trazendo, né, de que deste apoio no autoconservativo, né, e da fundação de um sexual, que condições, né, temos e estamos propondo para que essas pessoas que recebem as crianças tenham de fazer esse movimento, né? Acho que foi muito essa questão que a gente foi se colocando, assim, de condições egóicas, né, para que o que uma criança precisa que saia deste autoconservativo da educação e torna-se, então, uma via de cuidado, né, talvez um pouco por aí, assim, essa questão última, não sei se vocês acham que é por aí. A todo momento a gente está pensando
na intersubjetividade e no intrapsíquico, né? Porque para que o autoconservativo possa seguir no sentido de ali ser um apoio para instaurar a sexualidade, é preciso que o outro entre em cena com a sua sexualidade, né? Sexualidade essa que também precisa ser sublimada e que as condições egóicas precisam estar em cena, né? Que é a cena do bebê sendo trocado, que a mãe morde o pezinho, daqui a pouco diz, agora vamos botar fralda, chega, né? Esse movimento, a gente pensa que é um grande desafio lá no âmbito escolar, né? Porque a cuidadora, o cuidador, e em sua maioria sim, né, Renata, são mulheres, né? E até a gente em algum momento circulou muito isso, assim, quanto tem de homens dentro das escolas, por quê, né? E acho que tem a ver também com conversa com o teu trabalho, mas enfim, fecha parênteses, né? Do quanto isso não é simples, especialmente quando o sujeito está em constituição dos momentos fundantes. E por isso nos chamou a atenção o texto do Freud sobre a psicologia do escolar, porque Freud está referindo de que os protótipos de um primeiro tempo já estão dados, e a gente se pergunta, e como fica quando isso está dando? E a criança está na instituição, né? Que é um espaço da coletividade. Então, são manobras muito grandes que as cuidadoras, então, lá que foram as que a gente encontrou, precisavam fazer, e de um jeito muito apropriado em alguns momentos, no sentido de muito cuidado com isso da singularidade do bebê, mas que isso por vezes se escapa. E quando Nauro pergunta sobre educar, né, e o cuidado, né, a gente precisa pensar que esse cuidado de um primeiro tempo do sujeito, ele precisa estar atravessado pelo compartilhamento afetivo acima de todo o resto, né? Então, não é porque o educar pode ser, primeiro que é da formalidade da educação, e tem educadoras aqui nos assistindo, pedagogos que eu acho que até podem contribuir com isso, e que uma coisa é educar num tempo onde a sublimação já está em cena, e aí a Cici pode entrar, nos ajudar, É a né? próxima escrita. Então, né? Porque eu penso que essa é uma diferença, quando os processos sublimatórios já estão em cena e quando ainda não é desse tempo, né? É esse brincar constitutivo, né? Que é da libidinização e dos primeiros tempos da organização psíquica, né? Então, o quanto, e eu sei o quanto a educação hoje tem se ocupado disso, o que mesmo é importante para um bebê na escola, né? Porque se a gente bota educação infantil e pensa em imagem, a gente até coletou algumas, mas a gente pensou que não valia, porque a gente queria era ver todo mundo e poder fazer essa troca, né? Mas tende a escola a formalizar aquilo que é da troca afetiva, seja entre cuidador e bebê e entre os bebês. Isso a gente viu que tem uma importância muito grande. E por aí a gente poderia também fazer uma outra discussão, que é sobre o amor fraterno, né? Que se dá, né? E que constitui como o bebê que põe o bico na outra. Mas eu queria ainda comentar o que a Nara escreve, né? Nomeando como ambiente hostil, né? E acho que daí, né, a gente precisaria dizer por que ambiente hostil, mas que eu vou aqui dizer como é que eu leio, que é a criança que está na UTI pediátrica e que está sofrendo de alguma dor, né? A gente pode ir para os estudos da Lasnik, e que uma das coisas que ela tem dito é que o bebê que tem dificuldade com relação ao reconhecimento do outro e, portanto, faz um fechamento que pode vir a ser um autismo, né? Muitas vezes é um bebê que tem dor. Então, o quanto é importante, de fato, né, o impacto do cuidado, no sentido da importância desse cuidado, que precisa ser com extremo afeto, para que justamente sobre o autoconservativo, aquilo que é da circulação, da libido, do vital, né, possa entrar em cena. E que eu imagino, né, na hora, só escutando vocês daí, do quanto isso não é simples, porque é um cuidador
que é temporário e um tempo talvez mais curto do que na escola, né? Que a escola até tem uma condição de uma constância maior. Nem sempre os cuidadores primordiais, digamos, os pais, né? Podem entrar em cena, porque por vezes tem bebês que eu imagino que precisam até não ter o contato com esse outro, não ser, enfim, quem é da enfermagem, mas aí acho que a gente entra nesse campo, mas eu acho que está importante o que tu diz, porque esse ambiente ele pode não ser hostil, né? Mas que exigência que tem do outro cuidador, porque é justamente essa comunicação afetiva que vai fazer uma diferença nas marcas, né? Que é o que o Freud diz, na experiência de satisfação ou na experiência de dor, né? Então, quando tem uma dor que infringe o corpo, como que se trabalha, né? Acho que é uma pergunta importante. Nós temos 3 inscritos, Cici, a Janete e a Júlia. Cici, por favor. Então, parabéns à Fernanda e ao grupo. Muito legal esse trabalho de vocês. E eu queria só destacar a questão da importância da fonte da pulsão, da importância do corpo e da necessidade para que exista uma pulsão, sempre, não é? Então, porque eu acho que essa é a genialidade da concepção de pulsão em psicanálise, que é a junção do corpo e do psiquismo, Sim. ou seja, que é de como o entendimento de Freud sobre a subjetividade é que para lidar com um problema corporal, os humanos lidam psiquicamente com isso. E porque eles podem lidar psiquicamente diferente dos outros que o desamparo não tem tanta importância, o desamparo leva a que da necessidade surja algo mais que a satisfação da necessidade, e então, por causa disso, se lida emocionalmente com necessidade, né? Bom, então, isso diferencia a psicanálise da biologia e da psicologia, não é? Porque, então, por exemplo, na psicologia, o que importaria, por exemplo, nesse trabalho todo que vocês desenvolveram e nas catástrofes, é que o bebê esteja sendo cuidado. E, na verdade, se é uma catástrofe, a necessidade está em questão, a mínima, a de ficar seco que seja, né? E então, isso coloca sempre uma interface para o trabalho do psicanalista de poder entender o processo psíquico em 2 vertentes, corpo e psiquismo. E acho que um dos problemas que a gente tem hoje é o lugar que a psicologia, que determinadas formas terapêuticas têm tomado, que para mim se aproxima muito desse modelo neoliberal que vocês estão falando, que é a necessidade de entender que as pessoas estão bem se tem emocionalmente alguém que está ali, por exemplo, cuidando na creche. Cuidando, diga-se qualquer coisa, né? E isso também é um problema. Sem dúvida. Muito legal o trabalho. Parabéns. Obrigada. Porque o que tu está dizendo é que esse cuidado tem que ter um enlace com o outro, que é justamente dessa circulação pulsional que se dá, e que tem a ver com a singularidade da dupla também, né? Porque aí tem que ver também com como é que é a teoria que embasa quem cuida. Claro. Por exemplo, vocês disseram lá no abrigo, disseram para o pessoal assim, é importante que tenha um espaço. Quer dizer, é a visão de um terceiro sobre um terceiro. É muito legal, né? Porque vocês disseram assim, eles também precisam ficar consigo mesmo um pouquinho, nem que seja para sentar no Sim, claro. E o dizer que precisam ter um espaço, precisa ser ir lá e fazer o espaço. Porque é isso que eu acho que tu está dizendo, né? E que a gente cai no risco de que as instituições, por vezes, montem coisas que, na verdade, desconsideram tudo isso que é da concepção subjetiva, né? Que é no encontro com o outro.
sistematividade, sabe? Que desconsidera, por exemplo, o papel da necessidade física, por um lado, como se isso não importasse tanto, se emocionalmente, supostamente está tudo ali, e que não tem uma coisa singular para um olhar. É que, desculpa, é que a singularidade, ela exige estrutura física. Também. Existe. Não tem como a gente dizer que cuidar de 10 crianças e cuidar de 2 crianças é a mesma coisa. É verdade. Entende? Então, assim, o investimento, eu não sei, porque eu vendo vocês pensando aqui, é um círculo. Né? O investimento, ele precisa se traduzir também em condições físicas. Também, né? Ele precisa se traduzir em condições Quando tu diz condições físicas, eu escuto, Lu, de um modo mais amplo, assim, das condições estruturais porque daí entra as relações de trabalho, né? E toda essa concepção que está junto, porque uma coisa é uma estrutura familiar, como é que circula o desejo, né? As condições para cada um estar tranquilo com o bebê, né? E como que isso se dá numa condição de trabalho, né? Em que tem as questões institucionais da relação desse sujeito com quem lhe convoca, né, para esse trabalho, e para poder estar liberado, e aí a gente pensou nas questões autoconservativas desse sujeito para estar liberado para esse envolvimento com os bebês, né? E que muitas vezes chegam em casa e que têm que cuidar dos seus próprios bebês. Exatamente. Ou estão com as suas famílias inundadas na enchente, estando numa creche. Acho que a Júlia era a próxima. A Janete e depois a Júlia. Esse tema, né, que vocês trazem, e é muito legal o jeito que foi circulando, assim, as falas dos colegas, porque algumas coisas, quando a Karen fala do lugar desse trabalho na formação de um analista, eu acho, assim, fantástico. Né? Mas esse tema do desamparo, ele é muito caro, eu acho que é muito caro para todos nós, né? E que vocês estejam trazendo o trabalho agora, depois de um momento em que o desamparo justamente e a necessidade de amparo tocou de alguma forma a todos nós, eu acho muito rico e muito especial. E fazendo um enlace assim, né, que sempre da chegada do pequeno humano, né, que é só desamparo, vai se dar esse entrelaçamento do pulsional e do cultural. O Freud diz, né, o cultural é pai, mãe, ou seja, quem for, que vai precisar se ocupar do pequeno humano, porque senão ele não vai sobreviver. Sim. Isso é fato, é dado, né? Então, como esse entrelaçamento, ele vai se dando desde sempre, e enquanto esse outro vai se constituindo, né? Por que eu digo isso? Porque seja onde for, e daí não importa se... Eu achei muito legal o jeito que vocês falaram, porque, inclusive, vocês falaram de quando na escola é possível escutar algo do singular que em casa não foi. Ou seja, e aí eu junto com a questão da imagem que vocês trouxeram, né? E para mim pegou num ponto, assim, a questão dos lugares. Que é o lugar, né? Ali, o lugar ou função paterna, materna, e juntando com outras coisas que vocês trouxeram, né? Que para criar uma criança precisa uma oca inteira, né? Já que vocês citaram a Ilha, né? Porque precisa muito, né? E como vai acionar isso que tem em cada um da sua própria constituição. E que isso independe do lugar, que vai importar, obviamente, né? Mas... vocês estão falando e eu pensei assim, nossa, às vezes tem esse descolamento ali do autoconservativo e do funcional, como se fosse possível, né? Mas, por exemplo, uma criança que é esperada e que é construída para ela um verdadeiro reino. Numa casa, um verdadeiro reino, assim, né? Para a criança vai ser realmente Sua Majestade, o bebê, vai ter que ser, mas... E ali também acontece uma não escuta. Ali também acontece onde o narcisismo do pai e de uma mãe cheíssimos de boa intenção, mas não consegue dar esse... Né? Então, eu acho muito legal quando vocês trazem a imagem, para além dessa questão da mudança que vem acontecendo na cultura, e que cada vez mais a gente tem visto, né? Que não é só a mulher que cuida. Eu acho muito interessante esses movimentos, né? Mas... pegar esse ponto da formação, que eu acho muito especial. Muitos anos atrás eu comentei isso num grupo, na SIG,
da importância, assim, da experiência, né, de ter crianças por perto. Tem um filho, tem um sobrinho, e eu sempre brinco assim, sim, porque tem coisas que a gente não lembra de quando a gente era criança, tá dentro da gente também, só que, né, a gente não lembra. E essa observação é fantástica. E uma colega disse assim, então tu está dizendo que a gente tem que ter filho? Eu disse, não necessariamente, mas essa observação é muito rica. Mas tá aí o essa caso... abertura para o outro. O E caso daí, do Hans, né? Só para finalizar a fala assim, né? É muito especial porque traz também a Constituição e o infantil para qualquer psicanalista é fundamental. Porque tem assim, o grupo de observação de bebês pode ser que não me interesse tanto porque não trabalho com criança. Nada a ver, né? Porque não tem só a ver com criança, né? Tem a ver com a constituição do sujeito. Então, nesse sentido, assim, eu quero dar muito parabéns para o grupo, parabéns para ti, Fernanda, e muito obrigada, assim, por manter isso vivo aqui entre nós, né? Muito especial. Que privilégio, né? Poder Muito. escutar. Júlia. Bem rapidinho, primeiro eu queria dizer que é muito gostoso estar escutando o grupo, porque eu tava sempre nos bastidores, né? E a Emília sempre nos bastidores do grupo, e agora eu tô aqui com vocês. Muito importante o amparo de vocês. Exato. E eu queria falar algo parecido com o que a Janete falou, né? Esse é o problema de ficar por último, né? As pessoas estão falando aquilo que a gente também pensa. E ouvindo vocês, eu lembrei daquele provérbio, que é um provérbio africano, né? Que diz que é necessário uma aldeia para educar uma criança, né? E eu acho que aqui mostra que é necessário uma aldeia para constituir um sujeito psíquico, né? Eu acho que essa é a importância desse grupo, né? E de fazer esse deslocamento da mulher para o cuidador, né? Para os cuidadores. E aí eu me lembrei de uma parte do livro que eu li, o livro da Carla Madeira, que se chama Véspera. E tem uma parte que me chamou muito a atenção, que tem um diálogo entre dois personagens, e uma das personagens, a mãe, deixa ela beber com o pai e vai ter um outro amor, né? E quando ele fala, essa personagem conta essa história dela pro namorado na época, ele diz, nossa, mas a tua mãe te abandonou, né? E aí ela diz para ele, não, a minha mãe não me abandonou, a minha mãe me deixou com meu pai, e tá tudo bem. Né? E eu acho que quando a gente faz esse deslocamento, né, coloca a mulher em outro lugar, né, que tira ela desse lugar de anjo, de demônio, né, também a gente percebe aquilo que a própria Vera Iaconelli fala, que não existe um instinto materno, né, e que é uma construção social e econômica, né, teve um motivo para a mulher ficar dentro de casa, né, teve um motivo para trancá-la de dentro de casa e imaginar que existe um instinto materno, quando na verdade não existe, e o que precisa existir é uma rede, né, para constituir uma pessoa. E da própria mãe reconhecer-se também capaz da sua ausência e de que então o pai possa entrar, né? O pai é um terceiro outro, né? exato, O pai enquanto exato. representante de um terceiro, né? Se a gente amplia. Bom, infelizmente, estamos no nosso tempo. Queria agradecer imensamente ao grupo, parabenizar a escuta tão sensível e tão potente que vocês também puderam trazer, para que a gente possa pensar justamente uma escuta para além, né, dos bebês, ou enfim, né, das crianças. Muito, muito obrigada. Parabéns. Obrigada, eu quero agradecer a esse grupo aqui e também aos colegas que estão online por terem confiado, né, e estarem confiando. A gente vai com esse projeto até o final do ano e aí a gente sempre retoma e vê se continua no próximo ano, né, e aí a Júlia e a Emília sempre acompanham isso. Como eu dizia, é um desafio, mas é um desafio com muita satisfação, né, porque é um grupo muito afetivo, que é uma troca, a gente poder estudar e poder estar conectada afetivamente, eu acho que diz justamente do que está no nosso trabalho, né? Esse encontro afetivo. Né, Cristina? É uma enorme satisfação, né? É muito diferente a gente ler em conjunto, estudar em conjunto, né? Claro. Vocês sabem disso, nós sabemos disso, né? A nossa formação tem isso como um dos tripés, que é o estudo nos seminários, então poder ter esse grupo também muito me enriquece.
Obrigada, diretoria, né? A Magda está aí nos assistindo online, a Júlia e Emile, porque justamente precisa fazer sentido dentro da instituição. E acho que tem muitos grupos de troca, né? Assim, a gente tem o grupo de investigação das patologias também, a Luciana, a Marina estão aí, né? No sentido de que acho que a gente pode, eu falava com a Débora também, por conta do grupo de investigação que trabalha sobre as reproduções assistidas, eu acho que tem muita conversa que pode se dar, né? Nossa, E a que gente, ótimo, e a muita gente tem opção. feito isso. A Karen teve um dia no grupo de estudos, a Marina teve outro, e fiquem à vontade também de nos dizer, eu gostaria de poder fazer uma troca, tem uma pergunta que não deu para fazer aqui, porque é isso justamente que nos leva a poder seguir estudando, né? O que pulsiona dentro de nós, do nosso espírito investigativo. Muito obrigada. Muito obrigada. Para vocês. Temos alguns comentários. Tem os comentários aqui.